Olá, eu sou Mônica Bento e eu compartilho aqui no canal a minha percepção de livros cristãos, aquilo que eu mais desfrutei, que ficou como essência para mim. E hoje eu estou compartilhando o livro Feminina da Carine Rizardi. Já estamos na parte 2, então se você não acompanhou a primeira parte, eu recomendo que clique aqui no link e assista lá. Sobre essa segunda parte, que tem como título Desconstrução, no primeiro capítulo que fala sobre filha mais velha, do meio caçula ou única, ela vem trazer essa percepção sobre as fratrias. Esse termo é bem novo para mim, que é um estudo sobre o relacionamento entre irmãos. E a gente sabe que existe muito desafio nessas relações. Concorrência, rivalidade, rejeição, e ela explica que a gente quer ocupar um lugar especial no coração dos nossos pais e por isso a gente desenvolve esses mecanismos para se destacar. Isso pode ser muito ruim, é preciso que os pais estejam atentos para não causar traumas nas crianças. E, por outro lado, desenvolve características específicas. Ela diz até que ajuda na criação do perfil da nossa identidade quando adultos, porque, por exemplo, se um filho é mais introvertido, a tendência do segundo é ser extrovertido para se destacar. Ele não quer ser igual ao irmão mais velho. Apesar de que existe sim essa inspiração, né? Um querendo, admirando o outro, então tem um aspecto muito positivo da cooperação, da união, até proteção, o irmão mais velho defende o mais novo. Então tudo isso ela trouxe como coisas boas que formam a nossa identidade quando adultos. Um pouco aqui mais para frente, ela fala sobre a diferença entre os irmãos conforme a ordem de nascimento. E o mais velho, que no caso é o meu irmão, não sou eu sou a caçula, o mais velho é o mais perfeccionista. E de fato, lá em casa bateu certinho, assim. Ele é muito perfeccionista. Eu também sou um pouco, mas ele é mais que eu. Muito rígido, preso a regras, o certo e o errado, e carrega aquela responsabilidade de conduzir as pessoas ao redor para esse caminho do certo e errado. Inclusive, ela fala que dos 23 primeiros astronautas da NASA, 21 eram primogênitos, justamente por esse senso de responsabilidade que eles carregam. Já o filho do meio, ele é o negociador e confirmou porque o meu esposo é filho do meio e é um bom negociador também. Ele já desde a infância precisa articular com o irmão mais velho e o caçula, então ele está sempre ali tentando, mediando acordos, negociando para que todos saiam numa posição boa. Já o caçula, ele desafia um pouco mais as regras, ele tem mais liberdade para falar o que pensa, para criticar, para questionar e com certeza também é um pouco do meu perfil. Só que ela trouxe um aspecto de ser muito divertido, já é mais amoroso, porque ele não tem aquela rigidez do primeiro. E ela também falou que os comediantes, vários comediantes, são o caçula da família. Já o filho único que a gente acha que é o mimado e tudo mais, ela diz que não. Inclusive, estudos científicos trazem isso, de que ele tem o mesmo comportamento do irmão mais velho, né? Ainda que ele seja o único, mas assim, de uma família que tenha o irmão mais velho, ele se comporta muito parecido. E ainda mais essa questão da responsabilidade e da necessidade de ser alguém com alto padrão de comportamento, perfeccionista também. Gente, vamos falar agora sobre onde foi que a gente perdeu a feminilidade, onde foi que nós caímos, onde que nós nos perdemos nas mentiras. E ela conta aqui que a Bárbara, que é a personagem principal do livro, ela teve uma experiência lá com 17 anos, onde ela mudou de religião e houve uma certa rejeição da mãe. Ela também estabeleceu um namoro que a mãe não aprovava. Isso começou a distanciar ela tanto da mãe quanto da sua essência feminina. E ela passou a ter comportamentos que representavam muito mais o padrão masculino. Muito foco na carreira, no estudo, na performance e aspectos da mulher, como cozinhar, cuidar da casa, inclusive se cuidar. Ela foi perdendo e aos poucos, cada vez mais, distanciando de quem ela era lá na sua infância, uma menina realmente delicada e com vínculo forte em relação à mãe dela. Isso tudo foi se perdendo. Até que ela parou para fazer essa reflexão
e lembrou de tudo isso. No mesmo instante, ela falou com a mãe dela e depois até elas se encontraram no mesmo dia. Ela disse que não queria esperar mais nenhum momento. As duas juntas fizeram uma oração de reconciliação, de perdão e de identificação desse momento. E essa oração trouxe choro, trouxe abraço, trouxe uma restauração de um vínculo que foi perdido. E a própria Bárbara Williams voltou a ter essas práticas, que ela gostava tanto, por exemplo, de cozinhar na adolescência, e ela perdeu, e agora foi o momento de, com pequenas atitudes, ela viver de novo aquela identidade perdida. Já trazendo uma reflexão final, a autora traz a apresentação de uma caixa de bombons finos, muito bem embalados, e isso representa algo de muito valor aparentemente, só que na essência, de verdade, assim, o bombom ele não traz tanta saúde. Pelo contrário, engorda, né? E ainda tem o problema do açúcar e da gordura. Então ele realmente não é um alimento saudável que vai fazer bem. E da mesma forma, as mentiras que pareciam agradáveis aos olhos inicialmente, porque os nossos olhos são enganosos, né? Como o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, como esse fruto parecia tão bom e na verdade era uma grande mentira. Assim também, que a gente possa atentar em quais mentiras nós acreditamos, nós fomos enganadas, em que momento que a gente caiu, que a gente perdeu a nossa essência, que a gente se desconectou do nosso propósito como mulher, e não só no aspecto feminino, mas em todos os aspectos da nossa vida. O que traz trauma, né, que traumas que trouxeram atitudes que nos fazem hoje sofrer, que nos fazem rígidas, que nos fazem distantes do desfrute. Ela fala inclusive isso, assim, que quando a gente carrega uma culpa, uma necessidade de ser alguém que a gente não é, ou de manter um padrão simplesmente para sustentar uma imagem, tudo isso traz tanto peso que a gente perde o desfrute da vida. Só que o desfrute perante a palavra de Deus, ele não é um luxo, ele é um mandamento. A gente precisa descansar, faz parte de todo ser humano, na criação Deus colocou isso. Então é algo realmente importante de ser refletido. E uma forma da gente encontrar essas mentiras é ver aquilo que rouba a nossa espontaneidade. E ela falou uma frase muito forte, que a nossa maior habilidade será o ponto mais atacado pelas mentiras. É ali que a gente tem um propósito, é a nossa essência, é quem nós somos, quem realmente está aqui dentro. E isso é um prato cheio para o ataque de Satanás, porque ele não quer que a gente viva o que Deus colocou para a gente viver. Então, que a gente possa identificar essas questões, né, esses traumas, essas dores, essas mentiras. E de uma forma muito prática, ela deu aqui 3 passos para a gente viver o novo, né? Então, identificar a mentira, como eu falei, ver o que essa mentira tirou da gente, qual foi o ponto que feriu profundamente e a gente deixou de desfrutar, deixou de viver por causa dessa mentira, e aí fazer a virada de chave, que é o que fala lá em Salmo 131:2, para a gente se acalmar, para a gente aquietar a nossa alma, para a gente prestar atenção na verdade, se conectar de novo àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nossa vida, tudo que tem de bênção, de graça, ouvir essa voz, não cair nas mentiras lá, né, do olho enganoso, do nosso coração que às vezes também nos leva para aquilo que não é o propósito de Deus. E assim finalizamos essa segunda parte do livro Feminina, da Carine Rizardi, com aqueles aspectos que eu desfrutei mais. Só que com certeza, se você pegar o livro, você vai ter outras percepções, que é uma das mensagens do livro. Por isso, meu encorajamento, leia o livro e acompanhe aqui os resumos como uma forma de reforço às palavras já trazidas para você. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo!